Nono ano, como é que vocês estão aí? Estão de boa? Vocês estão se protegendo? Hoje vocês estão aqui com o professor Sanjay para uma aula de física, tá certo? Essa é a Tílaca. Prazer, Tílaca, turma do nono ano. Turma, então vamos lá. Aula de física hoje, mas primeiro eu quero saber como é que vocês estão, se vocês estão se cuidando, se vocês estão se protegendo. Tô doido para chegar e poder dar um abraço em todos vocês. Tá todo mundo bem, sem ninguém ter perdido quem ama para esse vírus danado que tá rolando aí, ninguém ter tido problema com eles. E turma, eu gosto muito de vocês e aqui eu quero dar um conselho. Evitem sair de casa. Mantenham o isolamento social. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode ser um especialista. Eu fiz o meu mestrado com microbiologia. Eu entendo de micro-organismos um pouco. E aí eu posso dizer para vocês, apesar de todo o cuidado que você tomar quando você sair, nunca é garantido que você não se contamine. A única maneira que é garantido que você não se contamine é dentro de casa. Dentro de casa, fiquem em casa, tá certo? E aí tudo que chegar da rua, chegou chinelo da rua, deixa fora. Chegou compra, tira a sacola do mercantil, deixa do lado de fora. Lava as embalagens com água, com sabão, passa álcool em gel. Deixa as embalagens, se puder, até guardadinha no armário ali, mesmo depois de ter lavado. Durante uns dias, vai usando só o que for necessário. Tem uma cautela maior, até passar assim uns 4 dias dessa embalagem já estar na sua casa. Tá certo? Roupa, a Lídia até postou lá no history dela, tem que tirar assim, não deve tirar por baixo para não passar essa parte externa no rosto de vocês. Meninas, só saiam de cabelo preso. Não saiam de casa antes de encontrar essa vacina de cabelo solto, porque vai aumentar a possibilidade do cabelo de vocês juntar alguma coisa, tá bom? Então, turma, hoje eu quero conversar com vocês sobre física. Vamos conversar de novo, tá certo? Fazer uma revisão, porque eu já quero passar uma tarefinha para vocês. Como se fosse assim, tipo, uma analogia com a prova, mas não é, tá certo? É só que eu quero saber mesmo se vocês estão pegando aí os conteúdos. E aí eu queria fazer o quê? Eu queria conversar sobre o magnetismo. Vocês lembram da história do primeiro ímã? De onde é que ele veio? De por que é que ele tem esse nome? Ele veio de um lugar, se eu não me engano, Magnésia, no Oriente Médio. Ele recebeu o nome de magnetita. Não é? São os ímãs naturais e hoje nós temos os ímãs fabricados, né? E uma característica interessante também do ímã é que ele possui um polo norte e um polo sul. E ele atrai determinados materiais como os metais, né? E esses polos, eles são inseparáveis. Inseparáveis como? Tá aqui o Marcos se juntou com o Jonas, que fugiu de uma baleia, e foram quebrar o ímã no meio. E aí eles foram quebrar o ímã no meio porque ele queria um ficar com o norte e um ficar com o sul do ímã. E aí o que é que aconteceu? Na hora que eles quebraram, um ficou com o norte e o sul e outro ficou com o norte e o sul. O ímã dividiu os polos nos pedaços fracionados aí da peça inteira, tá certo? E aí, turma, o que é que acontece? Eu quero falar com vocês também sobre uma coisa chamada o magnetismo do planeta Terra. Turma, o nosso planeta é um grande ímã. Um ímã gigantesco que está flutuando no espaço, cheio de vida, lindo e maravilhoso. O nosso planeta possui polos norte, polo sul, muito parecido, tá certo, com a situação do ímã. E eles são muito próximos ao polo norte geográfico e o polo sul geográfico, tá certo? Eles são conhecidos como polo sul magnético e polo norte magnético. E esse fenômeno do planeta Terra possuir esse ímã, ele é muito legal, porque ele pode ser utilizado, por exemplo, por seres vivos, por animais, para orientar a sua navegação. E aí o homem, como é tipo o gênio de todos os animais que existem no planeta Terra, o que foi que esse macaco pelado fez? Ele inventou a bússola. Vocês conhecem a bússola? Sabem para que serve a bússola? Turma, dá para fazer uma bússola em casa. Dá para fazer uma bússola no mato. Imagina só, o Jeiran tá aí com vocês, vai levar vocês para fazer uma trilha e vocês se
perdem no mato aqui, vocês vão ficar lá tentando encontrar um caminho, mas alguém vai ter uma caixinha de som. Na caixinha de som tem um imãzinho pequeno lá e alguém vai tirar esse imã. E alguém vai ter uma agulha, um alfinete, um grampo. E aí alguém vai lembrar da aula de física que vocês tiveram com o professor Sanjay. E aí na aula de física vocês aprenderam o quê? Vocês aprenderam que se você pegar a agulha e magnetizar ela, se você friccionar ela, fizer atrito com ela contra um ímã, ela vai pegar uma carga magnética. E se você enfiar essa agulha em alguma coisa que flutua, em um pedacinho de madeira flutuante, em um pedacinho de isopor, em um pedacinho de plástico, até numa folha e colocar na água, ele vai apontar um lado para o norte e um lado para o sul. As agulhas das bússolas, elas funcionam exatamente assim. Imagina só, turma, lá naquele tempo, sabe, que a gente pensava que a Terra era plana, que ela não é plana. A gente não entendia muito, talvez, né? Não era todo mundo que pensava assim, tá? Isso aí era um pensamento bem da Europa lá, daquela região lá, porque os maias, por exemplo, eles previam eclipses que estão acontecendo hoje. Eles conheciam já de outros planetas, tá bom? É porque essa cultura que colonizou aqui o nosso Brasil, ela tem essas peculiaridades. E aí, olha só que interessante. E aí, a bússola inventada pelos chineses e muito utilizada nas navegações europeias, ela pôde ajudar na localização, né, dos navegantes que utilizavam mapas. Na época não existia satélite, né? Eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa tecnologia. E somente com a bússola no meio do mar, que não tem referencial nenhum de nada, a não ser as estrelas, mas imagina de dia ou numa noite de meio-dia com o céu em cima, numa noite muito nublada, como é que eles iam ter noção qual era o lado correto, se não dava para ver as estrelas, se não dava para ver o sol, se não dava para ver a lua? Então eles utilizavam o quê? Eles utilizavam das bússolas para saber onde era o norte e o sul. Então a gente sabe que a atração ela é contrária, tá certo? O polo norte do ímã vai se atrair pelo polo sul e o polo sul vai se atrair pelo polo norte. Então o que acontece com a agulha? O lado sul da agulha, né, a parte negativa, podemos se dizer assim, se atrai pela parte positiva do planeta Terra. E aí por isso que a agulha da bússola aponta para o lado norte e para o lado sul, tá certo? E aí, turma, eu estava pensando aqui, até troquei uma ideia com o Jairan sobre como fazer essa avaliação de vocês. E aí eu pensei num áudio. E aí eu queria saber o que é que vocês acham da gente pensar como. Vocês me mandam, eu vou passar o WhatsApp para vocês. Vocês podem me mandar um áudio, tá certo? Me explicando sobre magnetismo. Vocês podem falar sobre explicar o básico, tá, do magnetismo e escolher um tema relacionado. Vocês podem dar uma olhada sobre a migração dos animais. Imagina só os bichos que voam à noite, as aves, animais morcegos. Dizem os cientistas que eles têm uma relação com o magnetismo do planeta Terra. Eles sentem o campo magnético, que a migração de tubarões, de tartarugas tem relação com isso. Olha só que legal, toda tartaruga ela nasce numa praia e volta para reproduzir lá, desovar, só a fêmea volta, tá? Mais ou menos uns 30 anos depois. Imagina que ela volta para a mesma praia. Isso é a utilização do magnetismo. Eu quero um áudio sobre o magnetismo, tá bom, turma? Eu vou passar o zap para vocês. Eu não tenho de cabeça, eu vou deixar na agenda, tá? Um abraço, turma, muito carinho e saudade de vocês. Se cuidem, tá? Eu tô esperando vocês ansioso lá na sala. Se tudo der certo, eu acredito que as aulas voltem em agosto, tá?